Bom dia, pessoal. Eu sou o Lucas Pedro. Eu estou aqui apresentando essa reunião de hoje. A gente vai estar vendo algumas funções para aqueles que não conhecem, né? Aqui no Perguntas, vocês podem fazer alguma pergunta, caso vocês sintam alguma dúvida. A gente está com uma equipe aqui para responder via chat, tá? Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, pode mandar que a gente vai analisar. Beleza? Então, hoje a gente vai estar vendo aqui algumas questões relacionadas a estoque e reposição, tá, pessoal? Então, primeiro a gente vai iniciar vendo aqui o registro de inventário, tá? O registro de inventário, então, a gente fica aqui na retaguarda. Pela retaguarda, a gente vai acessar o módulo fiscal, tá? Esse módulo é utilizado tanto para relatórios fiscais e também possui a função de retirada de documentos, a mesma que é utilizada para gerar a remessa fiscal, o arquivo SPED, dependendo da sua utilização. O registro de inventário, ele vai ficar aqui em ações, e a gente tem o registro de inventário. Qual que é o intuito dessa função? A gente pegar, por exemplo, alguma data específica da qual a gente precisa fazer o balanço de estoque, né? Então, por exemplo, preciso mandar para minha contabilidade um balanço de estoque do mês de dezembro de 2023. Eu posso utilizar essa função para gerar esse balanço. Então, aqui, quando a gente se fala de um domínio que é multiloja, a gente tem a escolha de qual loja vai ser utilizada no relatório, tá? Temos aqui o tipo de ambiente, então, podemos utilizar tanto ambiente de produção, homologação ou os dois. Normalmente, se for um arquivo que vai ser enviado para a contabilidade no balanço, vai ser utilizado o ambiente de produção, tá? Também temos aqui, para poder ser listado nesse relatório, a opção de como vai ser calculado o valor do estoque, em cima do valor de venda ou valor de custo. E a data de referência. Então, como eu falei, estamos fazendo um balanço de dezembro de 2023. A gente poderia mencionar aqui a data do dia 31/12 de 2023, tá bom? Aqui a gente também tem a opção para não incluir insumos, né? Quando você não deseja que produtos que são de uso, consumo, né, que são os insumos, não sejam listados nesse relatório, porque não é necessário, né? E temos as opções para gerar esse relatório. Então, a gente tem tanto aqui o arquivo CSV, que normalmente a contabilidade vai pedir um arquivo que seja em formato de planilha, você utilizaria o CSV. Ou, em alguns casos, vocês podem utilizar o arquivo PDF. Tá? Então, por exemplo, aqui no CSV, ele vai aparecer aqui a confirmação, selecionamos confirmar, e ele vai ser gerado a planilha. Tá? Ele vem aqui compactado. Vou descompactar aqui para vocês verem. E aqui vem com a apuração dos produtos e o estoque que eles tinham na data que eu mencionei, dia 31/12, né? Então vem aqui as colunas de discriminação do produto, qual que é a classificação de unidade deles, é quilo, unidade, aqui galão, pacote, a quantidade que eles possuem, tá? O unitário deles, o valor total deles, considerando a quantidade, e a quantidade ao lado, tá? Aqui também o total real, que é o valor final desse produto. Então, basicamente, poderíamos utilizar esse CSV para a contabilidade apurar o estoque de determinadas datas. Aqui, no caso, a gente está gerando em um ambiente de produção. Mas, como eu falei, a gente tem tanto a opção do ambiente de produção aqui no relatório, quanto só de homologação, ou até mesmo os dois. Tá? Aqui também o PDF, ele vai ser gerado basicamente um arquivo PDF mais simplificado para visualização. Tá? Então, beleza? Então, voltando aqui. Vamos iniciar novamente aqui do CSV para todos verem. Então, aqui, como eu estava explicando, né, no registro de inventário a gente tem um ambiente selecionado. Aqui eu vou deixar novamente no produção. Com o valor de estoque, eu vou deixar aqui no venda ainda e a data de referência eu vou manter a mesma. Como eu estava falando, aqui a gente tem o gerar arquivo CSV, que é o arquivo em planilha que pode ser encaminhado para a contabilidade, tá? Eu vou gerar aqui novamente para vocês visualizarem como é esse arquivo. Então, tá aqui a planilha que é gerada, tá? Aqui ele tem
os dados fiscais do produto, né, a classificação fiscal, né, o NCM dele, a discriminação dele. Então, a gente tem aqui a coluna discriminação do produto, qual que é a unidade que esse produto trabalha, tá? Assim como a quantidade que ele possui em estoque, tá? Qual que é o unitário desse produto, o valor, considerando a quantidade e o valor unitário, e aqui, novamente, a soma da quantidade real com o total real, tá? Então, aqui, basicamente, esse CSV, essa planilha, seria utilizada para a gente, por exemplo, fazer uma apuração do estoque de produção que tivemos no dia 31/12 de 2023. Tá? Aqui, como eu informei, a gente também tem a segunda opção para gerar um arquivo PDF, né, que a gente pode ter a visualização em formato PDF também. Normalmente, a contabilidade vai preferir em planilha, mas se vocês quiserem analisar para o cliente analisar, por exemplo, pode ser utilizado esse formato. Tá? Aqui também sendo em produção. Vou demonstrar aqui também, ó, utilizando todos os ambientes, que ele vai pegar tanto o ambiente de produção quanto de homologação. Aqui. Então, aqui ele está listando todos os nossos produtos, aqui com um estoque que ele tinha no dia 31/12. Então, também pode ser utilizado para a gente analisar quanto o produto tinha de estoque em determinado período, tá bom? Partindo aqui, a gente tem agora a parte da reposição de estoque, tá? Antes de demonstrar a reposição de estoque, eu vou só demonstrar um detalhe que tem nos produtos que é muito interessante para trabalhar com a reposição. Se a gente for no cadastro de um produto atualmente, por exemplo, vou pegar aqui pode ser esse gás aqui mesmo. A gente tem tanto a parte de mais informações, ou aqui em um domínio que é multiloja, por exemplo, eu tenho aqui configurações por empresa. Nessa parte, a gente vai ter a quantidade mínima. Esse campo é interessante tanto para a gente fazer um balanço quanto reposição, tá? Então, por exemplo, eu vou falar que o gás aqui, ele tem quantidade mínima de 10 unidades. O que que isso significa? Na loja 1, que é a que eu selecionei aqui, eu quero que no meu estoque esse produto sempre tenha pelo menos 10 unidades. Eu posso utilizar isso tanto em um relatório de reposição, e aí, quando eu puxar esse relatório, eu posso colocar para ele me demonstrar todos os produtos que estão abaixo da quantidade mínima, né, para repor, e também posso utilizar ele lá no módulo reposição de estoque, que é o que eu vou demonstrar agora, né, que ele vai demonstrar qual que é a quantidade mínima desse produto e vai me informar que para eu poder ter acima dessa quantidade mínima, quanto que eu preciso, tá? A gente pode definir esse valor separado para cada loja. Então, eu posso falar, na loja 1, que é o meu menor movimento, eu quero 10, loja 2, quero 12, e a loja 3, que é o maior movimento, eu quero 25. Esse é separado por loja. Aqui em produtos de estoque, a gente também tem um relatório que ele trabalha bem com essa questão da quantidade mínima, tá? É o relatório de reposição. Aqui, ó. Simples de reposição em estoque, então também é interessante utilizar esse relatório junto com a reposição, porque nele a gente consegue de forma fácil analisar se o produto está abaixo ou não da quantidade mínima. A gente tem aqui o filtro próprio para isso, abaixo da quantidade mínima. Se eu colocar sim, né, opção S ou N, sim ou não, ele vai me listar todos os produtos que atualmente estão abaixo da quantidade mínima. Então é bem interessante utilizar esse relatório em conjunto com a reposição. Se a gente olhar aqui, ó, todos esses produtos eles têm quantidade mínima ou zero, ou aqui tem 10, e vocês podem verificar que o estoque deles estão negativos. Então, como a quantidade mínima é zero, está negativo, ele entende que esse produto está abaixo do mínimo. Mas a gente tem aqui alguns casos, por exemplo, esse produto aqui, a quantidade é 50, ele também está menos 2, né? A quantidade mínima é 50, ele está menos 2, então ele também está abaixo da quantidade mínima. Esse relatório que eu demonstrei, ele é o simples de reposição em estoque. Ele fica aqui em produtos, estoque, relatórios. O número dele é o 409920, para vocês pesquisarem, tá? Ele é bem simples de ser filtrado também. Agora, partindo para o reposição de estoque em si. O reposição, ele fica aqui em entradas, reposição de estoque. Então, esse campo, ele tem algumas formas de se trabalhar, né? Na tela inicial aqui, a gente tem a parte de analisar períodos,
e também temos aqui as opções para consulta de produtos. O analisar períodos, ele pode ser trabalhado para você tanto ver períodos que você quer, por exemplo, de maior fluxo, ou às vezes eu quero ver como em cada ano foi desenvolvendo as vendas, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero analisar em cada ano como eu desenvolvi as vendas. Eu vou colocar aqui do dia 1/12/2020 até o dia 31/12/2020. Vou colocar um novo período, 1/12/2021, 31/12/2021. E vou colocar um terceiro aqui também, que é referente a 2022. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando que no reposição eu quero analisar esses 3 períodos, basicamente para identificar ano a ano como foram as entradas e saídas dos produtos. Se vai valer a pena eu investir mais em um produto ou não, né? Se conforme vai passando os anos, se ele está se defasando. Aqui a gente tem as opções para consulta de produtos, a gente pode analisar categorias específicas, tá? Subcategorias específicas, marcas e alguns detalhes do produto, como o ID, código ou a descrição do produto, né? Se você quiser uma pesquisa mais detalhada, você pode selecionar alguns desses campos. Aqui a gente também tem a opção que eu tinha informado no cadastro do produto, que é a quantidade mínima. Então aqui a gente tem a opção analisar produtos abaixo do mínimo ou com percentual acima do mínimo. Então se eu ativar essa opção, ele vai considerar os produtos que estão abaixo do mínimo, que é aquele campo que a gente configurou lá no produto, ou a gente pode definir um percentual acima do mínimo. Então eu quero trabalhar, por exemplo, com 10% acima do mínimo. Então se um produto ele tem mínimo de 10 em estoque, eu colocar 10%, ele vai analisar os produtos que estão, por exemplo, com até 11 de estoque. Feito isso, a gente seleciona próximo e vamos para a tela de produtos em si. Aqui é uma tela que a gente vai analisar produto a produto e informar qual produto a gente quer repor e verificar qual que vale a pena repor. Então, por exemplo, o primeiro produto aqui que é o GLP de 13 quilos, né? A gente pode ver os períodos de entrada dele, de saída, o saldo do período. O que é o saldo do período? Aqui na entrada desse segundo produto, por exemplo, eu tive uma entrada de 0 mais uma saída de 2. Então, o saldo ficou -2. Significa que eu vendi mais desse produto do que eu comprei, né? Então, seria interessante repor ele, às vezes, porque está sendo vendido mais do que dando entrada. Então, às vezes, ele pode ficar em falta. Aqui a gente tem um caso também aqui para baixo, ó, de um produto que teve entrada de 259 e saída só de 4 peças. Então, esse produto, por exemplo, teve muito mais entrada do que saída, então não valeria a pena repor. Aqui a gente tem o estoque atual do produto, tá? Então, a gente pode ver aqui os estoques de todos os produtos. O campo de reposição, já já a gente fala mais sobre esse campo. E temos aqui os campos analíticos, o de descrição do produto, deixa eu puxar um pouquinho, a descrição do produto e a análise de entrada dos períodos que eu coloquei. Então, aqui é o primeiro período, que é de 2020, né? Quanto teve de entrada e saída em 2020. Logo após, período de 2021. E no final, vai constar aqui o período de 2022. Então, por exemplo, esse produto aqui, o último da lista, né, que a gente viu que ele teve só 4 saídas. Em 2020, ele não teve nenhuma entrada e nenhuma saída. Em 2021, ele também não teve nenhuma entrada nem saída. Em 2022, ele começou a ter entrada e saída. Então, se esse produto, por exemplo, estava no sistema desde 2020, significa que ele só começou a ser movimentado em 2022. Então, a gente pode analisar que agora ele está começando a ser almejado, né? Então, aí, agora, nos anos atuais, poderia ser interessante repor mais ele. O campo de reposição aqui agora, que é esse campo que a gente vai informar. Ele basicamente é o que a gente vai colocar a quantidade que a gente quer repor no sistema. Aqui o sistema ele vai dar, aqui em uma cor bem mais clara, o estoque que a gente precisa para ficar acima do mínimo. Então, por exemplo, aqui o GLP, eu tinha colocado que o estoque mínimo dele é 10. Atualmente ele tem 0 de estoque. Então, para ele ficar com estoque no mínimo ou acima, ele precisa de 10 peças, né? Nesse campo eu posso tanto digitar
o que eu quero, então eu quero 12, ele vai demonstrar aqui 12. Ou se eu apenas apertar o Enter, tá vendo que aqui está 52, só que está bem clarinho? Se eu selecionar esse campo e apertar o Enter, ele já vai preencher com a quantidade que eu preciso para ficar acima do mínimo. Então, basicamente, se eu só quiser ir colocando meu estoque todo acima do mínimo, para ser de uma forma bem rápida, eu posso ir apertando o Enter, que ele vai preenchendo aqui todos os produtos, tá? Aqui também eu posso, por exemplo, imagina que esse produto aqui ele tem menos 10, o estoque mínimo dele é 0, e para ele ficar positivo, eu preciso de 10 peças. Eu coloco apenas 5 peças aqui. O sistema vai me avisar que esse produto ele não vai ter peças suficientes para ficar no mínimo. Então aqui ele está em vermelho indicando isso. Tá? Posso vir aqui e colocar 2, o mínimo seria 4, ele também vai ficar em vermelho. Então indicando que eu vou repor esse produto, mas ainda assim ele vai ficar abaixo do mínimo dele. Beleza? Aqui, esse relatório a gente também pode visualizar no Excel, a gente também pode pegar uma planilha do que está aqui em Excel, da pesquisa. E essa planilha vai vir basicamente com as mesmas informações. Código do produto, descrição. Aqui vem com a descrição da subcategoria, categoria e marca. Mas para o final aqui do relatório, ele vem indicando os períodos, né? Então, que nem 2021, 22, 2020, 2021, 2022. Então, período 1, período 2 e o período 3 mais no final. Tá? Aqui ele fica mais detalhado para visualmente você indicar melhor qual que é o período. Então, colocamos todos os produtos que a gente quer repor. Lembrando que aqui, ó, a gente tem 40 produtos, são páginas, tá? Então, se você ainda não achou algum produto, tem algumas páginas para ir página a página analisando os produtos. Então, colocou todos os produtos que você deseja repor. Aqui em cima é calculado o seu custo atual, né? Então, eu coloquei 8 produtos, a quantidade deu 316, e o meu custo estimado é de R$ 861,66. Feito isso, a gente vai aqui em revisar o orçamento e temos aqui o sumarizado do que a gente colocou nesse orçamento. O que tem nesse sumarizado? O quanto a gente vai repor. Também é possível alterar essa quantidade aqui no sumarizado, tá? Então, por algum motivo, eu vi aqui, eu vou querer 13 desse daqui. Posso alterar nessa parte. E temos aqui o valor negociado. Então, por exemplo, esse produto de LP, o custo dele por unidade é R$ 1. Aqui eu vou ter um custo de reposição de R$ 13. Só que eu negociei e consegui abaixar o custo com o meu fornecedor para 50 centavos. Então, eu posso informar aqui no sumarizado que eu consegui negociar o valor com o meu fornecedor. Ou, às vezes, até informar que o custo ficou maior. Então, aqui é R$ 1, posso informar que foi para R$ 2. E o sistema vai informar que agora você vai pagar mais caro. A coloração do campo ela fica vermelha, avermelhada. Então, aí ele indica que você vai pagar mais caro do que você pagou na última vez. Colocou todas as informações aqui, caso necessário, você altera, né, o valor negociado. Se não, pode manter aqui o que tem já no sistema. Vamos para opções da revisão, da reposição. Aqui a gente tem algumas opções para gerar essa reposição. Primeiro, gerar pedido de compra. O que a gente faria esse pedido de compra? Aqui a gente está gerando uma reposição que a gente pode já entender que ela vai entrar no estoque. Então, se a gente selecionar aqui opções da reposição, gerar pedido de compra, ele já vai gerar um pedido de compra no sistema e quando você aprovar esse pedido de compra, todo o estoque mencionado aqui já vai entrar para o sistema. Assim como os valores, né, que a gente colocou aqui vão ser atualizados também. Então, vou colocar aqui para gerar um pedido de compra. Não, ele já me gera automaticamente um pedido de compra com tudo que eu informei lá na reposição. E aí é interessante porque você faz apenas um trabalho, você coloca na reposição o que você precisa repor, gera o pedido de compra, já entra no seu estoque e já fica perfeito. Entendeu? Você não precisa depois, fiz a reposição, vi com o meu fornecedor com o que eu preciso e aí tem que lançar o pedido de compra novamente. Você já faz tudo em um módulo apenas. Deixa eu colocar aqui alguns produtos para a gente continuar. Também temos aqui a opção de exportar para o Excel, né? Então ele vai gerar um relatório do que a gente selecionou que vai repor em Excel. Relatório simplificado, né? Informando produto, quantidade e valor.
Temos também o relatório de reposição, que aí vai ser em formato PDF sobre essa reposição, ó. Esse é o modelo do relatório. Inclusive, nesse relatório, ele tem alguns campos que eles são variáveis. Então, que nem aqui o produto Tanguva, ele tem aqui a quantidade sugerida de 5 peças e eu vou repor só 2 peças. Então, aqui ele vai ficar em vermelho, porque ele indica que eu vou repor menos que o mínimo. A mesma coisa para a água cristal, que ele tem -3, precisaria ter 3 para ficar positivo, e eu vou repor só 2. Então, vai ficar no estoque final apenas uma peça negativa, né? Então, ele também vai ficar aqui abaixo do mínimo. Temos aqui também o relatório de reposição, só que dessa vez com custo. A gente vai analisar também o custo total, e o custo total ele também é uma tag variável. Então, se esse custo ele está acima do custo atual do produto, ele também fica em vermelho aqui, tá? Se ele tiver abaixo ou se for o mesmo valor de compra, ele vai se manter preto. E temos aqui a opção de fazer um novo orçamento, que a gente apaga todos os produtos que a gente selecionou anteriormente e refaz todo o processo, tá? Agora eu precisaria selecionar os produtos novamente. Tudo que eu tinha feito foi apagado. Então, basicamente, esse é o reposição de estoque, tá? Ele é muito interessante para a gente analisar quando estamos tendo fluxo, ou até mesmo para trabalhar no dia a dia, para saber quais produtos a gente tem que repor no dia a dia mesmo. Que aqui eu coloquei os períodos de pesquisa, mas eu não sou obrigado a informar esses períodos. Eu posso apenas trabalhar aqui com os produtos normalmente, sem analisar período nenhum. A tela fica menor, mais simplificada, e eu posso ir vendo apenas o estoque mínimo. Então, que nem a água cristal, ela tem -3, eu posso apenas vir aqui e falar que eu quero repor ela. Inclusive, se você trabalhar legal com a quantidade mínima, aqui vira automático, tá? É só eu ir apertando Enter e o sistema já vai me informando tudo que eu tenho que repor. Ele fica um sistema bem mais automatizado, tá? Assim, vai facilitar para o cliente fazer aquela parte tão chata que é a de contagem de estoque, ficar ligando para fornecedor, vendo o que ele precisa repor. Então, aqui você simplifica bastante essa parte, tá? Então, vou verificar aqui com o pessoal se vocês têm alguma dúvida para repassar. Considerado. Pessoal, então foi isso, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. O reposição de estoque, ele é bem simplificado. Eu recomendo vocês apenas irem testando na base de testes, porque ele é muito interessante de ser utilizado. Então, eu recomendo vocês repassarem esse módulo, beleza? Vou finalizar por aqui, então. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Um abraço para todos. Tchau, tchau.